Eu viajei desde o começo da graduação, o objetivo era conhecer todos os estados brasileiros por terra e tal. Aí, quando eu os completei, comecei a viajar pela América Latina. E o último país que eu fui conhecer foi a Venezuela, da América Latina continental. E o curioso foi o seguinte: eu fui à Venezuela cheguei em janeiro de 2003, no auge da greve patronal petroleira. E o que acontecia? Era um negócio que precisava ser entendido e entender as razões que levaram ao Chávez e qual era a dinâmica da sua política na área que eu me formei, que é a economia, né? Então, qual era a dinâmica econômica além do Chávez adiante e quais as razões que levaram o Chávez a ascender ao poder. E então foi mais ou menos por aí. E não é uma sociedade intrigante, né? Porque ao mesmo tempo que tem muitos pontos em comuns com o resto da América Latina, tem as suas especificidades. Então, e como é que você explicaria para nós o que vem a ser essa razão chavista? Não, bom, como tudo que é relevante, são múltiplos fatores que determinam essa razão chavista. A razão chavista é determinada pela falência do modelo de gestão petroleira, né, ou do capitalismo rentístico, para alguns autores, por exemplo, Bernard Momer. Ela é determinada pela colapso do sistema de democracia representativa que vigorou por 40 anos, os 20 primeiros anos com algum êxito, depois decadente, que colapsa no fim dos anos 90, e a crise de desenvolvimento, o terceiro determinante, que é essa mais geral da América Latina, a falência das ideias do consenso de Washington e tal. Então esses três fatores determinam e são a razão do Chávez, mas aí o governo dele não é explicado pelo que o levou ao poder, ele tem uma dinâmica própria, e essa dinâmica própria vai se dando por vários fatores de novo, mas aí o principal é no próprio embate com a oposição e ao mesmo tempo na construção de um projeto que de início não está tão claro, para o Chávez talvez mais claro, mas para a coalizão de governo não tão claro, que vai sendo feito no dia a dia ali. E o momento decisivo, quando tem a grande guinada, a partir de 2003, foi muito provocado pela tentativa de golpe da oposição, que mostrou ali para o Chávez e para o governo que a necessidade de radicalizar, de aprofundar as reformas que estavam sendo feitas, e consolida o caminhar revolucionário, a saída revolucionária que a Venezuela vive hoje. E como é que você analisa esse processo de desenvolvimento endógeno que o Chávez tenta implementar hoje na Venezuela? Apesar de passados 10 anos, a gente vê que o processo é lento, porque a Venezuela é um país que praticamente não produzia nada. Sim, é um processo lento e é um processo explicável pelas especificidades petroleiras da Venezuela. Esse é o principal fator. É uma marra difícil de sair, há um esforço para sair, mas ao mesmo tempo há uma certa comodidade, que é uma força pesada, né? Consistente, que leva a uma inércia da sociedade rentística, né? De parasitária do petróleo, de apropriação de uma renda da terra, de pouca relação com capital e trabalho. Sair disso para um modelo produtivo, que é o que está nas discussões pré-eleição, estava nas discussões da Constituição, é um longo caminhar aí que tem idas e vindas, né? Isso, em algum momento, um período de crise como mundial, que encontra reflexo na Venezuela como o que vivemos ano passado para esse ano, acelera o processo, como a crise política de 2002 e 2003 acelerou o processo, né? Então, mas é um longo caminhar aí, e a saída certamente não pode ser e não vai ser só venezuelana. Se for uma saída só venezuelana, certamente ela vai fracassar, e o governo tem claro isso. Por isso o esforço integracionista da política externa venezuelana, que é uma política externa que não está dissociada da política interna. Esse é um ponto importante. A política externa
ela é em muito explicada e pela própria política interna. O Brasil vai ter a grande oportunidade de saber que tem uma riqueza e poder planejar antes, e de alguma maneira esse momento é especial, porque depois de 25 anos pelo menos de pensamento de curto prazo, pela primeira vez nesse período, em quase 3 décadas, que mais ou menos é o período da minha vida, né? Durante toda a minha vida sempre foi pensado, desde 80 sempre foi pensado a economia apenas no curto prazo, as questões da estabilidade macroeconômica, depois como consolidar isso, a herança pesada aí que é essa busca pela estabilidade descolada de um projeto de desenvolvimento trouxe. Isso aí está relativamente superado e a gente vai ter a oportunidade de planejar a riqueza, né, e transformá-la como um fator relevante para a superação de nossos problemas históricos. Então temos uma oportunidade, mas ao mesmo tempo pode ser utilizada para manter os nossos problemas históricos. Então o papel do Estado agora e de quem participa, formula e avalia as políticas públicas é usar o petróleo para romper com nossas amarras históricas aí, né? É uma questão que está em disputa, ainda não está claro. Certamente não vai ser uma saída perfeita, tem todas as complexidades da economia brasileira, mas a princípio há avanços.